Alô? Hoje é mais um dia pulando a cerca. Pulando a cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Hoje, dia 27 de março de 2015. O programa Pulando a Cerca, por que pulando a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, saúde e justiça. Pulando a cerca pode ser sacanagem, mas pulando a cerca é superação. Eu, o apresentador Daniel Sutoriansi, médico, o produtor é Jorge Pessano, jornalista. Eu sou o único apresentador de televisão do mundo que teve AVC e continua no ar. O AVC é a doença que mais mata no Brasil. É um terror. Bom, olha só, vou falar rapidamente. Se você desconfiar que uma pessoa teve AVC, o AVC, a pessoa fica esquisita, cai no chão, fica totalmente confuso. Pede para ele botar a língua para fora. Assim, pede para levantar a mão. Pede para ele falar uma palavra, pulando a cerca. Se conseguir fazer isso, não é AVC. Mas se não conseguir, leva rapidamente para o hospital. Isso pode salvar milhares de vidas pela informação. Pois é. Então, hoje, os nossos convidados sempre são convidados especiais de uma fração importante desse país. Hoje é uma coisa especial mesmo, né? Vamos falar numa coisa que todo mundo gosta, todo mundo quer e ama, as mulheres. O programa é Mulheres. Então, vamos convidar para pular a cerca a jornalista Irma Lasmar. Vem pular a cerca! Pulou. Um beijo. Olha só. Pular cerca é bom, né? Agora vamos convidar outra mulher legal. A Irene Azevedo, jornalista. Bem pular cerca. Ih, que charme. Ih, gostei. Então, e vamos com um convidado especial, hoje o maior advogado vivo do Brasil, o doutor Modesto da Silveira, que salvou milhares de pessoas na época da ditadura, na morte, da tortura e da prisão. Vem pular cerca, Modesto! Claro, mas sem a elegância dela. Mas com outra elegância. Uma elegância infinita. Pois é. Então, o Pulando a Cerca, estou lembrando, é uma produção coletiva. Todo mundo participa dessa produção. Bom, Irma, qual é a tua idade? Pois é, Daniel. Estou chegando aos 40. Agora todo mundo já sabe, né? 40. Falei no programa. E Irene? Cheguei aos 40 recentemente. Olha só, eu tenho 95. É garoto. Modesto. 108. Então, é bebê. Olha só, você nasceu aonde, Irma? Eu nasci em Niterói, em Santa Rosa, mas morei a vida toda na Zona Norte, no Fonseca, bairro do qual eu gosto muito, e saí apenas o ano passado para morar na Zona Sul. Mas tenho um carinho muito grande por essa cidade, sempre foquei nela. Já trabalhei no Rio e em outros lugares, mas Niterói sempre teve no coração. Sempre tive um carinho muito grande pela história dessa terra. E, Irene, você nasceu aonde? Nasci no Rio, então, estado da Guanabara, né, onde eu nasci.
Mas vim para Niterói com 4 meses, né? Então, sou niteroiense, né? Não tem como. E nós nos conhecemos há 35 anos, quer dizer, são 40 de idade e 35 de amizade. Legal. Desde então, sempre juntas, inclusive nesse projeto que a gente veio conversar agora. Então, olha só, o programa de hoje, o tema é mulher, mulheres. Vamos começar falando disso, que mulher é uma coisa boa, né? Sempre foi bom. Mulher, mãe, irmã, noiva, amante, namorado, tudo. O mundo vive das mulheres. Não é, Manoel? Você deixa eu fazer uma confissão? Cara, Quando eu, pelo crime de defender os direitos humanos, como advogado dos direitos humanos, fui sequestrado, tudo indicava que eles me fuzilariam e jogariam o corpo fora. E iam inventar uma mentira. Quando eu voltei, salvo, depois de torturas só psicológicas, eu disse aos meus colegas, se acontecer de novo e inventarem que eu me suicidei, como está acontecendo com Herzog, João Lucas Alves e tantos outros, até acreditem, se você olhar no mundo, olhar pelo mundo e acabar as mulheres. Aí eu prefiro realmente não morar neste mundo. Eu Ser acho mulher. que não tem sentido a vida, né? então, Modesto, vamos passar a palavra para cá? Claro, para elas. Mulher, mulheres, à vontade, Irma e Irene. A mulher, como o senhor mesmo já citou... Você e o senhor. Desculpe, né? O senhor está no céu, né? O senhor está no céu, com certeza. Que vocês Aqui na Terra citaram... tem os homens e as mulheres. Pois é, os papéis das mulheres, né? A mulher desempenha muitos papéis, o senhor mesmo já adiantou o senhor, assunto. Desculpe. Você. Daniel, Agora sim. a mulher, hoje, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é trabalhar, ser mãe, ser filha também, cuidar dos seus pais, se posicionar na sociedade com uma opinião formada, elas que durante tantos séculos se colocaram, ou milênios, vamos colocar assim, se colocaram por trás dos homens. Foram colocadas. Foram colocadas. Foram colocadas, mas acreditavam que aquele fosse o papel relegado a elas mesmas, né? E quando elas começaram a perceber a força que tinham, inclusive de influenciar os homens ou de modificar uma sociedade, e aí começou o poder de transformação, quando elas perceberam que elas podiam mais. Por que não, né? E essa coisa da idade, que mexe também um pouco com a mulher, foi aí que nós duas nos unimos para criar uma página na internet, para falar da mulher de 40, porque muitas vezes a sociedade faz a mulher crer que aos 40 ela está iniciando um rolamento de ladeira, tipo, aí começa a velhice. Quando não, nós temos aí mulheres de 40, de 50, que já são até avós, mas que estão ativas, muitas vezes se casando e tendo filhos numa idade já tão avançada, coisa que há um tempo atrás também não era imaginado. Então, a mulher está se transformando sim, a cada vez que ela se conhece mais e que ela se ama mais, ela se permite e transforma a sociedade e modifica um pouco essa visão que se tem da mulher de qualquer idade, né? Dos 20, dos 30, dos 40, que a gente está representando uma faixa etária, né, que para a gente está sendo significativa, que a gente está vivendo, né, que poderia ser de crise, quase iniciando uma crise, e a gente está dando a volta por cima e tentando dar exemplo também para outras mulheres de que é possível viver mais, fazer mais, sem vergonha, sem ditames da sociedade. Eu vou perguntar a Irene o seguinte, você falou em idade avançada. Qual seria essa idade avançada? Ou não seria nenhuma? Não seria nenhuma. Eu acho que a cada década a gente tem que ter um comportamento avançado, né? Porque tantas mulheres batalharam e conseguiram tantas coisas. Agradecemos muito a elas, né? Inclusive as nossas mães deram ótimos exemplos para nós. Mas ainda há muito a conquistar. Né, o tema feminismo cada vez mais nos assuntos, nas conversas, né, e a gente tem que estar vigilante quanto a isso. Né?
A publicidade precisa de um puxãozinho de orelha nosso, né? Porque ainda existem comerciais que colocam a gente de uma forma que eu não sei, pelo menos para mim, para as minhas amigas, não estamos muito confortáveis. Beirando vulgar, sim, eu diria. Então, com essa responsabilidade que a Irma falou, bom, eu não tenho filhos, a Irma tem um filho, e, assim, responsabilidade de educar mulheres e homens com uma cabeça mais aberta, né? Porque, de repente, serão os futuros preconceituosos, pessoas que... Essa questão a gente ouve tanto falar, né, de bullying, de intolerância, isso está acontecendo com pessoas muito jovens. Então, me assusta ver pessoas muito jovens com uma cabeça muito retrógrada. Então os nossos filhos precisam se livrar, nós precisamos livrar os nossos filhos, né, porque a maioria de nós está com filhos pré-adolescentes, né? Então, vamos perceber como que adultos nós estamos criando. Olha só, eu vou perguntar a vocês duas. Você falou em feminino. Eu colocaria, não feminismo, eu colocaria feminino. Eu ia falar justamente isso. A palavra feminismo, ela hoje taxa, como tantas outras palavras são usadas para taxar coisas assim de maneira genérica, né? Hoje em dia se fala muito do homofóbico de uma maneira genérica, aí também se fala, é feminista de uma maneira genérica, a mulher que luta pelos seus direitos, que trabalha, que se veste como ela quer, ela é feminista. Eu acho que a palavra certa seria realmente feminina, né? A mulher é feminina, é o feminino, porque o feminismo seria uma coisa mais radical. Não, tem várias variações disso. Então, feminina, eu acho que é a correção no caminho. Acredito que o termo, assim, que excluísse qualquer equívoco, seria igualdade de gêneros. Sim. Né? Poderíamos usar dessa forma. Mas o feminismo em si, acredito eu, né? Penso eu, apesar desse finalzinho ismo, né? É mais uma homenagem, né, a tantas mulheres que tiveram que ser feministas, sim, para a gente estar tendo a vida que a gente tem hoje. Então, é mais uma reverência a estas mulheres. Mas não prega assim, nenhuma agressividade, nenhuma superioridade, apenas igualdade de gênero, né? O feminismo. E assim, eu convido a discussão. Né? Vamos usar o termo feminismo? Vamos mudar? Então, assim, isso é uma das questões do nosso blog. Né? Vamos discutir, porque o blog nós não vamos escrever para que a leitora leia e acabou aí. Não. Primeiro, nós estamos conhecendo quem está nos lendo. O blog quem está no site, visitando. Né? Exatamente. É bom falar que estou falando do blog, estou avançar. Desatualizada, pelo costume. Virou um site, que teremos mais recursos para fazer tudo o que a gente tem vontade de fazer daqui para frente. O legal da página, o que ela está falando, é que não é uma mensagem unilateral. A gente não escreve os nossos textos, os nossos pontos de vista, para que as pessoas leiam e sigam, ou concordem ou não, ou deem sua opinião. É uma página, esse é o diferencial, ela é formada por textos enviados por mulheres que estão entre os 38 e os 48 anos, 37 e 49 anos. São mulheres que estão se aproximando ou já vivenciando a faixa dos 40. E aí elas, são textos delas, a gente chama de artigos, né? Mas a gente fala assim, escreve um artigo. Aí a pessoa é de uma outra área que não é comunicação, eu não sei escrever. Não, gente, envia. A gente, se for necessário, faz alguma correção gramatical, como jornalistas que somos, mas a íntegra será preservada e a gente quer mesmo ouvir opiniões diferentes. Tem pessoas que querem manter o anonimato por uma questão ou outra, porque falam de uma insatisfação no casamento, um desejo de reformular a vida, de mudar de emprego. Né? Qual é o blog, qual é o site? Tem que ter um nome. Isso, www.meaguentaos40.com.br. O Me Aguenta aos 40 foi uma expressão criada pela Irene. E quando ela falou, eu falei assim, poxa, que bacana, porque rima, é forte, e acho que está pegando. Olha só, Modesto, você queria debater. Eu queria dizer alguma coisa pelo seguinte, eu vivenciei esta fase em que se discutia muito feminino, ou feminismo, sobretudo, e eu compreendi perfeitamente, ganhei até uma certa experiência, porque tive uma companheira até, que era líder feminista, sempre no bom sentido, isto é,
o feminismo no sentido de busca pelos direitos humanos e a igualdade plena, num período em que a mulher era tão secundarizada em tudo, em que ela ou tinha que obedecer ao pai, se não houvesse o pai, obedecer ao marido, se não tinha marido, obedecer, às vezes, ao irmão mais velho. E eu estudei direito numa etapa em que essa conquista foi sendo feita, de maneira que hoje, pelo menos na teoria, há igualdade plena de gêneros, né? Então, eu acompanhei, observei, sofri até porque vi, digamos, minha mãe, minha irmã, sofrerem discriminação de toda ordem. E eu era contra isso, eu as amava e era contra. E acho que hoje é possível se dizer, há uma igualdade teórica, em algumas áreas ainda há diferenciações que a gente supera, é preciso até não dar um embalo de tal maneira que inverta, né? Não pode inverter. Houve algumas sociedades muito antigas em que a coisa inverteu e a mulher era a dona da tribo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que está indo no rumo certo e nós conquistaremos a plena igualdade. Ô, Modesto, vou fazer uma observação, já que o tema é mulheres. Olha só, no mundo inteiro, as mulheres, há muito pouco tempo, não conseguiam assumir um papel de destaque no país. Vê o Brasil, tem uma presidente. Argentina, Alemanha, outras, Chile, assim vai. Índia, então, e um presidente dos Estados Unidos que é negro, que mudou o perfil. Olha só como é que o mundo está. E com um sobrenome árabe também, né? Com um nome diferente do anglo-saxão. Exatamente. Então, olha só como é que o planeta está mudando, o seu perfil. Você, há 30 anos atrás, poderia imaginar que um presidente negro ia assumir um país daquele tamanho? Nunca. 30. E com uma eu estive lá, maior, negro não entrava nem em bar ou restaurante em que houvesse branco negro. Até as igrejas repeliam os negros ou mulatos dentro da igreja, se ela fosse uma igreja de branco ou estivesse com muitos brancos. Você podia imaginar, há 30, 40 anos atrás, que uma presidente de um país seria uma mulher e votada universalmente? Olha só que mudança. Mas, por outro lado, a gente ainda encontra casos de mulheres que são subjugadas e até se deixam subjugar dentro de casa na violência doméstica. Verdade. Então, isso é que precisa ser combatido. Acho que a igualdade ela vai vir no momento em que o homem enxergar a mulher não como, principalmente, as suas mulheres da família, a esposa, a filha, né? De uma maneira mais eu acho, uniforme. Irmã, quando a mulher se enxergar, vai depender outra vez do homem precisar enxergar? Não. Quando a mulher se enxergar como um inteiro. Não o homem fazer esse papel, mas uma vez vou deixar você fazer um pouquinho. Não, a mulher se enxergar. Porque existe também o fator da dependência financeira, que ainda existe em alguns casos, em algumas famílias, dependência emocional. Então, acho que muitas mulheres se deixam subjugar justamente porque acreditam no que aquele homem prega para elas, né? Que o marido é quem manda, que o marido... E muitas vezes a criação delas veio do pai. Então, é justamente essa corrente que deve ser quebrada, como a Irene falou, né? A começar pela criação dos nossos filhos. Olha só, o Ibope aqui é grande. Já chegou um espectador e falou o seguinte, para vocês, o site me aguento aos 40 soa pejorativo, colocando a mulher em uma função menor. É isso mesmo? Não, de maneira nenhuma. Só, alguém ouviu e passou a mensagem. Então vamos explicar vamos falar sobre o Me Aguenta aos 40, né? Aí eu vou vamos defender o nosso projeto. Bom, vou ter que colocar um testemunho, né? Porque a ideia foi minha. Eu recentemente surpreendi a minha família e os meus amigos fazendo coisas que eles não esperavam mais que eu fizesse.
pequenas coisas, mas que, de acordo com a personalidade que eles já tinham congelado a meu respeito, por exemplo, eu estreiei no carnaval, fui aos blocos. Cada dia do carnaval fui a um bloco de carnaval no Rio. Mas como? A Irene não gosta de carnaval? Não é possível. Simplesmente eu tive essa ideia de ir, fui com amigas, gostei. Se eu vou voltar, se eu não vou, não sei. Outra coisa, fiquei muito tempo sem ir à praia, sem expor o meu corpo, porque tinha várias inculcações, porque eu tinha muita autocrítica e também sempre com a ajuda das minhas amigas maravilhosas, nada sozinha, né? E, assim, não, deixa disso. Não vale a pena você deixar de curtir o sol, o verão, a praia, por causa de bobagem. Coloquei meu biquíni e fui, e aí eu percebi, gente, quanto tempo eu perdi, não é? Então, assim, esse nome, Me Aguenta aos 40, ele faz uma referência justamente a isso. Temos 40 anos e vamos surpreender positivamente. Não é? Talvez negativamente, dependendo do ponto de vista de algumas pessoas. Mas o Me Aguenta eu não pendurei a chuteira, eu estou aqui, eu posso começar uma faculdade, eu posso mudar toda a minha vida, eu posso mudar de profissão, eu posso mudar exatamente tudo da minha vida e continuar sendo eu. Não estou louca, não estou querendo provar nada para ninguém. Mas são coisas que naturalmente vêm à tona. Né? E eu e a Irma queremos estimular as mulheres a ter esse comportamento, nós queremos incentivar e acompanhá-las. Tem um projeto, não sei se vai dar certo, começar agora. Ok, você pode não se tornar a primeira bailarina do municipal, ok, não vai. Você pode não ser uma atleta olímpica, quem sabe sênior, né? Ninguém sabe, né? Muita gente começando agora. Então, assim, eu costumo dizer que nós estamos no nosso primeiro grande inventário da vida. O que é que nós vamos deixar para trás, né? Preconceitos, autocrítica muito pesada, maus hábitos, né? De saúde ou de convívio, e o que nós vamos levar e o que a gente quer adquirir a partir de agora. Então, não é me aguenta aos 40 porque eu estou chata, me aguenta porque aos 40 eu estou chata, não é isso. Eu queria falar o seguinte, você falou, provavelmente, a primeira bailarina do Teatro Municipal seria com uns 20 anos. Mas o melhor perfil de uma mulher aos 40, a tesão de uma mulher aos 40 é muito melhor que aos 20. E tesão não é só sexual. É pela vida. Pela vida. Sim. Exatamente. A maior tesão que uma mulher fica legal, inteira. É por aí mesmo. Exatamente. Começa a ficar, eu creio, exatamente. pelas qualidades que vai conquistando. A maturidade. Porque a mulher passa a se conhecer mais e está mais segura também das escolhas que vai fazer. Então, porque ela já adquiriu algum conhecimento. Ou se não adquiriu, ela quer adquirir o conhecimento. Tem mulheres começando a faculdade aos 40 porque levaram uma vida inteira, às vezes, num casamento, donas de casa. Eu tenho um bom exemplo disso. Estou aguardando ela escrever para o nosso site. Porque ela tem um depoimento interessante. Ela já está no final dos 40, já está chegando aos 50. Mas, assim, foi dos 40 aos 49 que ela, quando separou, quando, enfim, o marido a largou por causa de uma outra bem mais jovem, ela passou um período em depressão. Depois ela falou, não, eu vou à luta. E ela fez faculdade com uma idade que não se pensa mais. Que a gente Quem pensa, falou que não né? pensa mais? Mas tem gente que espera da gente que aos 40 a gente já esteja estável em alguma profissão. Olha só, eu vou... Por que temos de estar estáveis? Eu vou perguntar a Irene o seguinte. Irene, você pulou a cerca e revelou a tua tesão agora. Pulou a cerca. Pular a cerca tem tudo a ver com o que a gente veio dizer aqui, né? Não devemos, em primeiro lugar, não devemos ter cercas, né, ao nosso redor, né? E se tiver, pula. E se tiver pula. E quiser pular, pule a cerca, experimente coisas novas, comece um esporte.
não se aprisione. É isso que a gente quer dizer com o nosso projeto, que está só começando. Temos muitos planos que vão desafiar a nós mesmos, né? Já começa daí. Particularmente, eu e Irma, nós queremos ser musas do projeto nesse sentido, porque estamos fazendo algo muito diferente do que a gente costuma fazer e acreditamos, né? E como eu sempre digo, somos duas amigas, né? Nossa amizade permeia tudo isso. Mas nós queremos fazer um círculo maior de mulheres. Uma rede de mulheres mesmo. Sim, e que não chega a ser uma autoajuda, né? Mas primeiro vamos nos reconhecer e pensar, vamos discutir, vamos conversar. A ideia principal é essa. Olha, não aguento. Interessante. Nesse balanço de direitos e deveres da Irma e Irene, eu fico pensando agora os nossos conquistados direitos e a igualdade, cuja perspectiva está nítida para nós, eu penso. Então, vamos aos nossos deveres. O mundo como está, com toda essa problemática que nos incomoda a cada dia, na imprensa e até na realidade das ruas. Pois bem, agora, por exemplo, estamos às voltas aí com essa corrupção generalizada, que não é da Petrobras. A Petrobras é uma pessoa jurídica vítima, né? E, no entanto, o mundo todo, todos os países, numa corrupção que incomoda mulheres e homens e a todas as pessoas de bem, né? Por exemplo. E são tantos outros problemas que eu acho que a mulher tem que enfrentar igualmente, ou até um pouquinho mais do que o homem, que o número de mulheres do mundo é ligeiramente maior que o de homens. 51%, em outros lugares 52%, raramente abaixo. Portanto, a mulher tem até um pouco mais de responsabilidade de corrigir os 1000 problemas do mundo a partir das suas prioridades e exclusão daquilo que é deletério, aquilo que realmente é só luxúria ou deletério mesmo. Então, parece que nós vamos ter que enfrentar isso que está na rua hoje, né? Sei lá, Petrobras, Suíça, paraísos fiscais, a roubalheira organizada no mundo. E a mulher tem um pouco mais de responsabilidade até do que o homem. E podíamos até também entrar por esse aspecto aí, se não der para hoje, quem sabe se até estende para outro país. Daniel, eu posso complementar só muito rapidamente o que o doutor Modesto está falando? Quando o senhor falou da corrupção, de fazer mal ao outro, quando pensamos em Me Aguenta aos 40, queremos fazer coisas que temos vontade e tudo mais, coisas que nos dão prazer, a gente está pensando na mulher que se liberta dentro dos seus projetos, dos seus sonhos, aquela que transforma os sonhos em metas, em objetivos e vai à luta. A gente está falando de permissão a tudo, mas não uma permissividade. Então, quando a gente fala de faça o que tem vontade, é tudo e é óbvio, menos, para não parecer que é uma coisa geral, tudo menos o que faz mal ao outro, como a corrupção, por exemplo. Então, não apregoamos nada de revolução feminina ou feminista no sentido de vamos tomar o lugar dos homens. Ninguém que quer competir, todo mundo tem o seu valor. E é claro que existem diferenças claras entre homens e mulheres. Que bom, né? Por que não? Que bom! Se todo mundo gostasse do verde, imagina o que seria do amarelo. Viva a diferença! Viva a diferença, em todos os sentidos. Olha só, Irma, eu acho o seguinte... A responsabilidade de salvar esse planeta está com as mulheres. Nós, homens, destruímos o planeta até hoje. Com guerra, bomba, revolução, tudo. Ecologia, o homem é destruidor. A ascensão da mulher é a única salvação desse planeta. Isso. Quando as mulheres assumirem de verdade esse planeta, talvez ele tenha salvação. Talvez. A responsabilidade das mulheres é tudo. Fazer a cabeça dos homens, coordenar a cabeça dos homens. Nós, homens, queríamos a orquestra sinfônica, queríamos a espada, queríamos o sangue. E a mulher
começou a aquecer esse papel, entender, e a salvação, eu acho exatamente a salvação desse planeta está nas mãos das mulheres. Nós, homens, somos, até hoje, pode ser que mude, totalmente incompetentes para resolver a questão desse planeta. Eu acho que já existem homens hoje mais sensíveis a essas questões. Não vou dizer que são poucos nem muitos, para não generalizar também, né? Até porque nós estamos aqui diante de dois expoentes que não, né, que seguem o contrário daquilo que a gente está discutindo. Mas nós somos a minoria. Mas o homem sensível, ele o é porque ouve mais a sua mãe do que há um tempo atrás os homens ouviam, os filhos ouviam suas mães. Eles se direcionavam pelas diretrizes do pai, né, os ditames do pai. E hoje você tem filhos que ouvem mais as mães, que não têm vergonha de serem sensíveis com a natureza, com os animais, com o outro ser humano. Então, eu acredito que a mudança do homem, ela venha também através de suas progenitoras. Não, eu posso discordar. Nós fomos educados pela mulher, pela mãe. O pai estava... Era papel secundário, estava no trabalho, a mãe coordenava. E a mãe era submissa. Nós aprendemos essa submissão, por um lado, e querendo ser o oratório. Mas a mãe criava segundo o que o pai havia estabelecido naquela família, né? Exatamente. No final das contas, era a voz do masculino. O perfil do pai coordenava tudo. O pai era o Deus. Chegou o pai, resolveu. Então, e o homem sempre foi o destruidor desse planeta. Olha, você usou a palavra certa. Você começou agora há pouco falando a palavra guerra. Quem promove a guerra? 99,9% é o homem. Então, agora estão tentando convocar a mulher para participar da maior brutalidade e violência que a humanidade conhece, que é a guerra. É o homicídio coletivo que mata milhares ou milhões. E, se você somar um período, bilhões de seres humanos. No século passado, com 208 guerras só no século passado, a Segunda Guerra Mundial matou mais de 50 milhões ou desapareceu, sem falar naqueles que ficaram inutilizados físico ou mentalmente. Você somava bilhões num período relativamente curto. Pois bem, essa estupidez, a maior estupidez humana, que é a guerra, pelo egoísmo de algumas nações, eu acho que a mulher tem melhores condições de ajudar a corrigir rapidamente. O meu avô, que lutou na guerra e que já faleceu tem 10 anos, na Segunda Guerra, ele me dizia sobre a guerra que era a maior estupidez da humanidade. Ele voltou de lá realmente dizendo: você mata sem saber porquê, sem conhecer a outra, sem ter... Enfim, você só obedecendo. E nada contra a questão militar, o exército, a marinha, não estou entrando nesse mérito, né, das Forças Armadas. Mas eu acho que realmente falta diálogo, e aí a gente fala falta diálogo dentro dos lares, diálogo dentro da escola, diálogo na sociedade. As pessoas estão realmente entrando em guerra civil no dia a dia, numa fila de banco, num ponto de ônibus. Isso é muito triste. Olha só, Irma, vou dar um pequeno exemplo. Vamos falar daquele avião que caiu anteontem na França. O piloto tinha depressão, chegou à conclusão que o piloto tinha depressão e derrubou o avião. Isso seria possível por uma mulher hoje? Nunca vi. Não é possível. Não tenho menor dúvida disso. Só o homem faz. O homem dirigir um avião sem condições e jogar o avião para matar a pessoa. Olha que uma mulher com TPM é muito perigosa. Ora, a mulher tem TPM a vida toda e não derrubou avião nenhum. Mas às vezes derruba um homem, Mas quantas mulheres estão pilotando avião também? Existe um universo. Se você for ver... por uma psicose, homem e mulher é equivalente, Exatamente. É doença. Aí já é enfermidade. Vai ver que tem poucas mulheres pilotando avião justamente porque eles sabem que a mulher tem TPM, que ela, enfim, tem alterações
hormonais e... Pois é, a mulher eu acho. Prejudica o ganho empresarial. Só Claro, isso. Atrapalha exatamente. o ganho Só empresarial. isso. Exatamente, está correto. A mulher sempre teve TPM quando teve e não teve problema algum. A tua amante teve TPM a vida toda e criou você, com TPM ou não. O teu pai tinha uma crise, é uma guerra, não é? E não tinha TPM. Como é que é? Então, o TPM é questão de capitalismo. O capital manda em tudo. E o capital não gosta da mulher. A mulher pensa, é organizada, é limpa, não tem muita sacanagem, pode até ter, não no lugar que o homem tem. Então, o capitalismo detesta a mulher. Quando a mulher dá um pouco menos de lucro, Claro, exatamente por causa da menstruação e, eventualmente, a filiação, que vai retirá-la do trabalho por um período. Só por isso, é o lucro, são lucros, o que atrapalha também até o sexo, são lucros. Na relação de consumo, dizem que a mulher pode até consumir mais, mas ela pesquisa muito antes. E o homem, quando está precisando de alguma coisa, ele entra na loja, paga o que for preciso, para não ter que ficar rodando. Então, a mulher precisa realmente ser conquistada, inclusive no sentido como consumidora potencial. Ela é potencial consumidora, mas ela também precisa ser trabalhada. Então, a mídia trabalha a mulher e a criança, que são grandes consumidores. Vá hoje ao Praça Center, aqui na esquina. 90% é mulher. A vendedora é mulher, a compradora é mulher, o homem é uma mãe. Mas, por outro lado, elas são muito mais exigentes também. Como consumidoras, elas correm atrás. Pois é, ela vai comprar. A criança e a mulher vão... Agora, eu fico na dúvida, qual dos dois obedece mais àquilo que nós poderíamos estabelecer como prioridade, a partir do que é absolutamente necessário e emergente, o que é necessário, o que é útil e que começa a ser suntuário e até deletério. Não, hoje não se sabe mais o que é necessário. Qual dos dois é menos ruim nessa? Porque a mulher hoje ela acha que é necessário ter mais um par de sapato. O homem acha que é necessário trocar o carro porque já lançaram um novo. Sem o subjetivismo, quer Exatamente. dizer, objetivamente, aquilo que é consciência geral e um cálculo objetivo do que é necessário à vida, à segurança, à liberdade, difícil, à igualdade, etc. Isso é muito difícil parar para fazer esse tipo de reflexão. Eu sei que é difícil, mas é possível e é feito. E é às vezes necessário. até a lei estabelece aquilo. E nós sabemos o que é necessário. Entre o arroz e o feijão e o enfeite do dia não sei o quê, todo mundo sabe o que é prioritário se o dinheiro é curto. Se sobra, não. Ele comete o abuso que quiser. Mas se ele tiver um dinheiro controlado, etc., ele sabe que muito antes de comprar o enfeite ou até o bibelô, ele vai comprar mesmo aquilo que é essencial para manter a sua vida e a vida de sua família. É o alimento, né? É o alimento, e pela ordem que eu mencionei, tudo, qualquer um é capaz de estabelecer isso, de tal maneira que se torne um princípio comum. A prioridade comum é esta, da vida, é desde a água necessária, os nutrientes, a educação, a saúde, a educação, etc., e aí vai até o enfeite desnecessário, ou até mesmo o deletério, que é fumar, beber, drogar, etc. Doutor Modesto falou agora numa coisa que tem me preocupado muito, que é a questão da água, né? Acho que nem todo mundo percebeu a gravidade do problema. Do mundo, né? O Brasil nem tanto, mas o mundo. E a água é feminino. A água é mulher. E a água é tão necessária quanto o solo para pisar e produzir, e quanto o sol que produz ou não. E solo é masculino. O sol, a água e a terra, as duas mulheres, e o homem lá em cima, mandando luz, calor, vida necessária para que a terra e a água produzam o mais e o melhor para todos. A terra é feminino.
Por Mas isso- ela, Mas o mas solo, ela pode então. ser solo também, Você quer dizer, é o tem os solo. dois lados, Não, né? o planeta Terra é feminino Planeta Terra. e Mas o a planeta é salvação desse planeta, continuo a dizer, o feminino. A salvação, o masculino destrói o planeta e o feminino constrói o planeta. Deixa eu fazer um elogio. Eu estou aqui surpresa, muito, muito feliz de conhecer pessoalmente o Dr. Modesto, que eu também só conhecia de nome, de vista, por tudo que ele já passou, pela experiência de vida que ele tem e que ele já citou aqui muito rapidamente, algumas coisas muito duras, né? E, no entanto, ele não perde essa simpatia, essa ternura, esse olhar carinhoso sobre a vida, né? Esperançoso. Eu fico muito feliz, estou muito, muito satisfeita mesmo de estar nessa rodeada aqui de pessoas que têm essa visão sensível sobre as questões humanas. Eu tive uma mãe modelo. Irmã também, mãe mais. Modelo, isso influencia muito a vida de cada um. Bacana. É verdade. Olha só, Modesto, Diga. eu vou convidar compulsoriamente as duas mocinhas, As garotas. garoto, na nossa idade é garoto, para vir outra vez, dia 10, dia 3 é feriado, continuar essa conversa. Tá bom. Eu fico muito feliz. Além de um prazer, é uma honra. Aí eu prometo falar menos, porque eu falo mais mesmo. E aí eu vou dar mais vez para a Irene. Não, mas com prazer da matezão. Mas sua Com matezão, com prazer. Prazer E é tudo. vice-versa. A fala de vocês é boa e necessária. E essa troca de experiência, ideias e sonhos faz com que a gente ajude a descobrir e outras pessoas ouvindo nos ajude e se ajudem a descobrir meios de melhorar o mundo e a humanidade. E dentro de uma prioridade também de escolha do que fazer, né? Eu tenho ideias e será bom trocar com vocês. Olha só, Modesto, quando eu falei pular a cerca, eu falei o seguinte, pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente enxerga do outro lado. Por isso, pular a cerca. E o outro lado tem justiça, educação, debate, saúde, etc. Então, pular a cerca, esse tema, aguenta aos 40, é pular a cerca sim. Sim. Pular a cerca aos 5, aos 10, aos 15, aos 50, aos 100, 200. Pular a cerca sempre. Pular a cerca significa pensar. Pensar é a maior evolução que o homem, a humanidade, pode fazer. Isso é importante. E nesse pobre canal de televisão, a gente não tem censura. É igual à vida. Não tem roteiro, não tem pauta, não tem censura. É igual à vida. E pulando a cerca é pequeno, sim, mas é uma grande bandeira. Isso certamente não estaria no ar numa TV comercial. Não estaria no ar, seria censurado, cortado imediatamente. Há muito conteúdo na internet muito mais interessante do que a TV está apresentando. Sim, mas televisão... Quando chega às vezes a pessoa está fazendo aquele sucesso todo na internet, milhões de acessos, a televisão capta aquela pessoa e perde aquela característica, Sim. né, que fez... Aqui não tem isso, é uma televisão universitária, pobrezinha, mas coloca pulando a seco no ar, sem nenhuma censura. E censura é ditadura. Ditadura é guerra, e guerra é destruição. Sinônimo de injustiça, violência, ausência de lei. Olha só, o programa Pulando a Seco teve 45 minutos, passou rapidinho, né? Se fosse no dentista, esses 15 minutos era um terror. No motel não dava nem para conversar. Então, 45 minutos passou rapidinho. Você acabou. Então, vamos, dia 10 de abril,
vamos retornar aqui, tá? Tá legal? Vai ser um prazer e uma honra. Então tá bom. E vamos terminar o programa cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, valeu! Vale e valerá sempre. Sempre.